Sabe quando você olha para uma pessoa e pensa: "Como essa pessoa consegue ser tão diferente de mim?" E isso é tão interessante, né, que às vezes é uma diferença grande, que parece até outro mundo, como se vocês estivessem vivendo realidades completamente diferentes, mesmo estando no mesmo lugar. Tem pessoas que são mais diretas, falam o que pensam, vão direto ao ponto. Outras são sensíveis, sentem mais, pensam antes de falar. Já outras enfrentam tudo, não fogem, entram no conflito se precisar, e outras totalmente ao contrário, evitam ao máximo. Também tem aquelas pessoas que precisam de controle, de previsibilidade, saber o que vai acontecer, e aquelas que gostam de deixar fluir, de vai se adaptando, vai vendo no caminho. E é interessante, né, que muitas vezes essas diferenças geram atritos, conflitos e principalmente julgamentos. E quando alguém é muito diferente de você, a tendência natural é pensar: nossa, isso não faz sentido, essa pessoa complica tudo, por que que ela não faz de outro jeito? Só que aqui tem um ponto principal: essas diferenças, elas não são aleatórias, elas seguem uma lógica, mesmo que você ainda não enxergue assim. Agora imagina isso, é como se cada pessoa estivesse jogando o mesmo jogo, só que as regras para essa pessoa são diferentes. Cada uma criou a sua regra, cada uma criou o seu próprio jogo. O jogo é o mesmo, a vida, mas as regras, elas mudam de pessoa para pessoa. Para alguns, o jogo é sobre conexão, para outros é sobre resultado, para outros é segurança, e para outros o jogo é sobre liberdade. E isso muda completamente a forma que cada uma joga. Cada pessoa tem um jeito próprio de interpretar o mundo, reagir às situações, lidar com as emoções, tomar suas decisões, se proteger, se posicionar. E isso cria formas muito diferentes de reagir. Agora, começa a perceber o impacto disso nos relacionamentos. Porque muitas vezes o conflito nem está no que aconteceu, ele está na forma como cada uma funciona. Por isso que muitas vezes você tenta entender alguém, mas não consegue. Você tenta explicar, ajustar, fazer a pessoa ver, mas parece que não entra, né? E aí vai gerando frustração, distância, desgaste. Mas talvez o problema não seja a falta de esforço, seja o ponto de partida, porque você está tentando enxergar o outro a partir da sua lógica, você está medindo a situação com a sua régua, e isso limita completamente a compreensão. Agora, vamos trazer isso para um exemplo mais prático. Para você, pode ser totalmente natural resolver tudo conversando, falar, explicar, abrir o jogo, mas para outra pessoa, isso pode ser extremamente desconfortável. Ela pode precisar de um tempo, de silêncio, de espaço interno, e quando você pressiona, ela se fecha mais ainda. E às vezes até pensa: por que que essa pessoa não fala? E ela pensa: nossa, por que que essa pessoa não me dá espaço? Outro exemplo: para você, agir rápido pode ser sinônimo de eficiência, de decisão, de movimento, mas para outras pessoas, isso pode parecer impulsividade, falta de análise, falta de planejamento, e ela precisa parar, pensar, clarear, e mais uma vez surge o conflito. Você vai falar que ela enrola demais, a outra vai falar que age sem pensar, uma acha uma coisa, outra acha outra coisa. E nenhuma das duas está errada, mas estão tratando isso com uma régua diferente, mas estão operando com regras diferentes. Agora pense em alguém que precisa de controle, gosta de organizar, planejar, prever, e alguém que prefere deixar fluir, vai se adaptando, não gosta de cobrança. Essas duas pessoas podem até se admirar no começo, mas se elas não se alinharem, elas vão se frustrar profundamente. Uma vai achar desorganizada, outra vai achar a primeira muito rígida. E, de novo, não é sobre certo ou errado, é sobre o funcionamento. Quando você não entende isso, você entra em comparação. Só que comparação geralmente distorce tudo. Você começa a pensar: eu deveria ser mais assim, eu estou errado por ser desse jeito, ou o contrário. Você começa a achar que o outro está errado, que o outro é um problema, mas quando você entende que são formas diferentes de funcionar,
duas coisas muito importantes começam a acontecer. Você para de se olhar da forma errada e começa a enxergar as pessoas com mais clareza. Você para de tentar encaixar todo mundo no seu modelo e começa a perceber que a pessoa funciona diferente de você. E isso não significa concordar com tudo, mas sim significa compreender. E compreensão diminui muitos conflitos desnecessários. Vamos colocar para um lado mais prático. Olha para a sua vida hoje. Quem na sua vida hoje é muito diferente de você? No trabalho, no relacionamento, em casa. O que que essa pessoa faz e você nunca faria? O que mais te incomoda nela? E o que que mais te desafia nessa convivência? Agora vamos um passo além. O que que essas análises revelam sobre você? Porque muitas vezes o que mais te incomoda no outro pode ser exatamente o oposto do seu padrão. Por exemplo, se te incomoda alguém que evita o conflito, talvez você tenha uma tendência a enfrentar demais. Se te incomoda uma pessoa muito direta, talvez você goste de mais cuidado e sensibilidade. Se te incomoda alguém mais controlado, talvez você valorize mais a liberdade. Percebe como isso é valioso? A gente pode usar aqui o outro, o que você não gosta, o que incomoda, como um espelho. E esse espelho vai te ajudar a se entender melhor. Então pensa aqui comigo. Você não é melhor nem pior. Você só funciona de um jeito específico e o outro também. E quando você entende isso, você sai do julgamento e ganha consciência. E isso muda. Muda completamente a forma como você se vê e principalmente a forma como você vai se relacionar. Você começa a ajustar a forma de se comunicar, de reagir, e aos poucos os conflitos deixam de existir. Eles passam a ser diferenças de relacionamento. E isso vai trazer bastante leveza. Se você começou a se enxergar aqui, começou a enxergar algo específico na sua vida, se inscreve aqui no canal. Se está fazendo sentido para você, cada vez mais a gente vai evoluir isso. E aproveita e comenta aqui qual tipo de pessoa que mais te desafia hoje. Vamos ver o que vai dar? A gente se vê por aí.